Gênesis capítulo 11, só para nós entendermos um pouquinho da história desse personagem aqui, que é Abraão, porque agora começa no livro de Gênesis, né, a história de Abraão. Vocês não viram até aqui, até esse momento, vocês viram aí Torre de Babel, né, outros personagens e tudo, né, Noé e assim por diante, e agora vamos ver sobre esse homem chamado Abraão. Eu vou ler para você do versículo 26 agora até o finalzinho do capítulo, que é o versículo 32, então acompanhe na sua Bíblia. Então assim diz a palavra do Senhor: Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e Abrão chamava a de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Então aqui, né, se conta a história aí, nessa genealogia, conta a história da família. De onde vem esse personagem que agora, né, como nós acreditamos, Moisés vai escrever, contar a história desta pessoa. De onde vem? Vem de uma família, vem de pessoas, e Moisés faz questão de registrar. Nós às vezes não gostamos muito de ler, né, genealogias, não é agradável, dependendo da genealogia, ela é muito grande, é cansativo esses tipos de leitura, mas é muito importante nós olharmos genealogia, porque ela mostra para nós quem são as pessoas no final de contas. Quem é quem? De que família ela existe? E quando eu e você olhamos a família, nós vemos que a Bíblia ressalta o valor de uma família. A Bíblia ressalta o quão importante é uma família. Tudo, na verdade, começa na família. Deus estabelece um casal, já colocando a família, Ele estabelece o casamento, a família, e já falou, vocês dois têm que se multiplicar, quer dizer, ter filhos, criar uma família, constituir uma família. E aí a gente vai entender por outros textos também que esse é o propósito do ser humano, constituir uma família e ter filhos. Deus quer isso para a nossa vida, que realmente isso aconteça, porque tudo acontece. E aqui, lógico, né? Deus vai mostrando para nós quem que é o pai dele, quem que é o avô, quem que é a esposa de Abraão, até esse momento é chamado. Ele dá esse detalhe muito importante, pensando em toda a história, né? Que Sarai era estéril e não tinha filhos. Dentro daquela cultura, algo realmente complicado, nada agradável para uma mulher naquela cultura não ter filhos. Hoje em dia parece comum, mas naquele tempo não era nada comum isso. Era uma honra, né, ter filhos. Talvez os seus pais e os meus tinham essa honra, o meu pai tinha essa honra, né? Acho que nem todos vocês sabem, mas eu tenho 12 irmãos, né? Então era uma honra para o meu pai ter filhos, ele amava ter filhos, né? Ou ele amava minha mãe ter filhos, é óbvio, né? Então, tanto que ela contava uma história para nós de que quando ela estava no metade dos filhos, no 6º filho, metade, né? Pensa, né? Misericórdia. Chegou, ela morava no interior da Bahia, né? A família toda morava lá, e chegou um doutor naquela época na cidade, e ele queria operar as mulheres que desejassem. Ela queria operar naquele tempo, e ele falou, se você for operar, eu largo você, né? Porque ele amava ter filhos, né? Então ele só teve 13, só para garantir, né? 10 homens e 3 mulheres. Mas graças a Deus ele foi bruto desse jeito, porque tinha que nascer eu, é óbvio, né? Então era o plano de Deus para a minha vida. E aí fala, né, que Tera morreu nesse caminho, nessa jornada. Então a primeira pergunta que eu quero pensar com você nessa ideia do plano de Deus é: quem é a sua família? Isso é muito importante quando a gente pensa no plano de Deus na totalidade. A família é algo importante para mim e para você, e nós não estamos nela por acaso, tá bom? Nunca pense isso. Você não foi jogado de uma cegonha para cair na sua casa
e lá estar. Deus planejou o plano dele para a sua vida e a sua família. A sua esposa e seu esposo, por mais que difícil pensar nisso, talvez você esteja olhando para a sua esposa, para o seu esposo, falando assim, mas será que realmente foi o plano de Deus eu casar com essa pessoa? Eu acredito que sim. Por mais que eu e você escolhemos, por mais que eu e você namoramos e pensamos e decidimos, isso está tudo envolvido, mas eu vejo que quando eu olho para minha esposa e minha esposa olha para mim, nós falamos, esse é o plano de Deus para a nossa vida. Tinha que ser isso. Não dava para ser outra pessoa. Tinha que ser essa pessoa. Porque ele tinha um plano para nós dois. Quando a gente olha para os filhos, mesma coisa. Tinha que ser esses filhos, não podia ser outro. Porque era o plano de Deus para nossa vida, essas crianças. E assim por diante. Então olhe para a sua família e pense realmente, se você olha desta forma. Se você ainda é solteiro, tem solteiros aqui, se você ainda é solteiro, você já tem que orar desde já. Senhor, eu quero que o Senhor prepare a esposa do seu plano para a minha vida, o esposo do seu plano para a minha vida. Você tem que orar. Se você já está noivo, já está namorando, é a mesma coisa. Senhor, o Senhor me uniu a essa pessoa e eu quero que seja a tua vontade, eu quero que nós dois sejamos uma bênção juntos e assim por diante. Então, se porventura, desde já eu quero perguntar, se porventura existe algo, está ruim o seu casamento, ou se você olha para os seus pais e fala, nossa, eles não prestam, ou qualquer coisa parecida, lembre-se disso, você está aí porque é o plano de Deus para a sua vida. Saiba disso. Você não está na família, ou você não casou à toa com essa pessoa. É o plano de Deus para você. Mas eu quero, em primeiro lugar, isso só foi mais a introdução mesmo, eu quero ver com você o primeiro ponto desse plano de Deus. Qual que é o plano de Deus, ou onde vai começar esse plano de Deus para nós? E a primeira ideia é que começa no chamado de Deus para nossas vidas. Acompanhe nos versículos de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A primeira coisa que Deus faz com Abraão, ou Abrão até então, é chamá-lo, fazer um chamado. Ele já tinha uma família, ele já estava na terra de Harã ali, morando. O seu pai já tinha morrido, estava morto, o texto deixa bem claro isso para nós. Então está ele lá, está os seus parentes, está Ló, todo esse grupo, a sua esposa, ele não tem filhos ainda. Deus chega para ele. Nós não sabemos, o texto não diz para nós como foi essa conversa, né? Como foi esse chamado. Será que Deus teve uma aparição para ele? Será que foi em forma de um anjo do Senhor? Será que foi um sonho? Será que foi uma voz audível, mas não se vê nada? Não sabemos. O texto não deixa claro para nós. Mas Deus foi ao encontro dele. E o interessante, irmãos, é que Abrão não conhecia Deus. Lá em Josué, o autor de Josué, que nós acreditamos que é Josué, deixa isso bem claro. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Abraão não conhecia Deus, essa é a ideia. Ele adorava, como as pessoas da Mesopotâmia, adorava vários deuses. Então Deus tem um encontro pessoal com Abraão, Deus se revela a Abraão e chama ele. Olha, eu quero que você saia do meio do seu povo, pega a sua esposa e sai desse povo aí. Sai do meio da sua parentela, sai da tua casa, da casa de teu pai, e você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Eita, que desafio para Abraão, largar tudo. E lembra, numa família, naquela cultura, as famílias patriarcais, todo mundo junto, todo mundo aglomerado, todo mundo vivendo no clã. Não tem cidades como as nossas, tem clã, né? Um grupo de pessoas que vivem numa mesma região, e são pessoas nômades, vocês veem que eles estão andando, né, de lugar em lugar.
E aí Deus fala, eu quero que você deixe todo mundo e vá embora. Sai do meio deles, porque agora o meu trato é com você. Abraão, o texto, e aí lógico, ele vai falar, né? Olha, você vai sair, eu vou te mostrar a terra e vou fazer de você uma grande nação. Comece a dar promessas agora para Abraão. Lembra, Abraão não tem nem filhos ainda. E Deus já fala, eu vou fazer de você uma grande nação. Vou fazer de você um povo. E realmente, quando nós vemos o futuro aqui, quando a gente vai ver, realmente Deus começa a fazer, é daqui que se inicia o povo de Israel, de fato. E aqui começa a nação de Israel. E nós lendo todo o Antigo Testamento, vai ver que realmente esse povo se multiplica absurdamente e se torna uma grande nação, e até hoje é a mesma coisa. É uma enorme nação. É um país tão pequeno, mas gigantesco de pessoas. Então Deus cumpriu a sua palavra para Abraão, mas lembra, ele não tem filhos. E o texto deixa bem claro, e a sua esposa é estéril. Então será que Abraão pensou, como isso vai acontecer? Já estou casado com a esposa, o texto não diz para nós com quantos anos ele casa, mas daqui a pouco, né, nos versículos para baixo, vai falar que ele já está com 75 anos. Pensando em 75 anos, para nós é que já está muito idoso, para eles ainda não, porque Abraão morre com 175 anos, então ele tem mais 100 anos de vida depois desse chamado. Então para nós parece muito, mas para ele, talvez, pensando na nossa perspectiva de que quando a gente vive muito é 100 anos, né, 100 alguma coisa, então vamos imaginar 40 anos de vida aí, que ele tem, na nossa realidade de vida. Alguém jovem ainda, relativamente jovem, mas ele pode pensar, e como assim? E a gente sabe que no futuro ele vai questionar isso. Ele fala, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Eu te abençoarei. E você vai ser uma bênção para mim. Sê tu uma bênção. Eu vou te dar a bênção e você vai ser uma bênção para mim. Você vai ser. A ideia da bênção, essa palavra bênção tem muito aquela ideia de um presente, um dom, até a ideia de um acordo de paz. É muito usada essa palavra também para um acordo de paz entre pessoas. Como se fosse uma coisa abençoada entre as pessoas, as partes. Deus vai usar essa palavra desta forma. E então ele, em outras palavras, está falando, eu quero que você seja essa pessoa que vai presentear, em outras palavras, o mundo. Você vai ser a pessoa que vai mostrar o que é a paz para o mundo. E a gente vai ver que realmente isso acontece. Abençoarei, olha que isso é maravilhoso. Eu vou abençoar quem te abençoar e eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Eita, rapaz, que coisa. Abraão ele está sendo realmente tendo todos as ideias certas para aceitar o chamado. Deus está colocando tudo diante dele, ó. Eu vou fazer isso, então pode confiar em mim que vai dar certo. Essa é a ideia. Pode confiar em mim, eu sou o Deus que vou te abençoar. E aí ele fala, ó, não é só você que será abençoado, serão benditas todas as famílias da terra, por ti, por tua causa. Que coisa maravilhosa. Não é só a sua família, não é só o seu povo que eu vou criar que vai ser abençoado, todos serão abençoados em vocês também. Todas, lembra, família. Ele começa relatando da família e ele fala, todas as famílias serão abençoadas. Está vendo a importância da família aqui na história? Então Abraão, ele tem todos esses recursos ao seu dispor agora. E realmente, até hoje, eu creio nisso. Por exemplo, hoje, pensando se a gente fosse ler a Bíblia inteira, a gente vai ver isso. Quem abençoava, quem era a favor de Israel, quem respeitava Israel, quem era submisso a Israel, era uma nação abençoada. Quem era amigo de Israel era uma nação abençoada. Quem era o inimigo de Israel era amaldiçoado. A gente vai ver isso. Pode ler a Bíblia à vontade, você vai ver exatamente isso acontecendo. Eu creio que até hoje é a mesma coisa. Estados Unidos, por que os Estados Unidos é uma nação abençoada? Porque protege Israel. É amigo, aliado de Israel. Só por isso. Para mim é isso. Não tem outra razão. Infelizmente o Brasil não é um aliado direto de Israel, sabia? Porque o Brasil assinou o acordo da OLP, Organizações de Libertação da Palestina, que é contra Israel. Então acho que a gente tem que desassinar esse negócio e fazer um acordo com Israel para ser mais abençoado. Já somos abençoados, é claro, sem dúvida nenhuma. Mas poderíamos ser mais, eu acredito nisso. Porque Israel é o povo de Deus. A igreja, nós somos também, claro que somos, é óbvio que somos. Por isso que somos abençoados.
Mas Israel continua sendo o povo de Deus, e Deus ainda vai tratar seriamente com Israel lá no futuro, um futuro que nós não sabemos, a tribulação, tudo isso, escatologia, Deus vai tratar com eles ainda de novo, porque é o povo dele, não deixou de ser povo dele. Não é porque Deus deixou eles de canto na nossa linguagem e começou a trabalhar com todas as nações, que ele deixou de ser povo, não. E essa promessa continua para eles. Quem te abençoar, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. É bíblico. Para mim, eu não tenho dúvida sobre isso. Então a gente vê o chamado de Deus para Abraão. Deus o chama e Deus cumpre, e nós sabemos que Deus cumpre cada uma dessas promessas para Abraão. Realmente faz dele essa grande nação. Então a pergunta para mim e para você é: quando é o chamado, ou quando foi o chamado de Deus para mim e para você? Quando Deus se encontrou comigo e com você e falou: vem comigo que eu vou te abençoar. Vem comigo que eu vou fazer de você uma grande nação. Vem comigo que quem te abençoar, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Vem comigo que eu quero fazer de você uma bênção. Esse encontro, espero que todos aqui nesse recinto tenham encontrado já, tenha tido na sua vida. Esse encontro pessoal, particular de Deus com você. E quando eu e você olhamos para esse chamado, devemos pensar assim: nossa, nós fomos chamados. Nós fomos chamados. Abraão foi chamado para formar uma nação, e essa nação tinha um propósito: mostrar a todos os povos quem é Deus. Essa era a função de Israel. Essa é a função da igreja: mostrar para todos os povos quem é Deus. Era a mesma de Israel. Começa com esse homem. E qual que é o chamado de Deus para mim e para você? Qual que é o chamado? Ele já te chamou pessoalmente? Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém, glória a Deus, é isso mesmo. Então ele já se encontrou, ele já arrumou a sua vida, ele já te deu a salvação para você? Ótimo. Mas e agora? Será que você já chegou, como Abraão chegou, com uma família, já com uma esposa e com filhos? Porque Deus arrumou a vida de Abraão e da sua esposa. Ele era estéril, lá no futuro ela deixa de ser estéril. Deus faz uma bênção lá, faz milagres. Talvez você chegou ao Senhor Jesus com uma família já pronta. Talvez você pense assim: nossa, tomei as decisões erradas no passado, mas eu tenho certeza que Deus arrumou a sua casa. Porque se Deus chamou você já com a família, Ele com certeza Ele trabalhou e arrumou a sua casa. Se não está arrumada ainda, é porque você não está permitindo. É porque você não está obedecendo a palavra de Deus. Por isso que ela está desarrumada. Mas Ele vai arrumar, com toda certeza. Porque Ele é o Deus que vai abençoar o seu lar. Porque Ele chamou você. E Ele vai abençoar, é a promessa dEle. Será que, se você ainda já chegou, depois casou na igreja, qual que é o chamado de Deus para você? Também. Então você foi chamado, esposos, para ser esposo de uma mulher. Você está cumprindo o seu chamado? Esposas, você foi chamada para ser auxiliadora idônea do seu esposo. Você está cumprindo o seu chamado? Jovens, solteiros, namorados, noivos, você já tem que pensar nisso. O chamado para a família é este: eu vou ser o esposo de uma mulher e eu tenho uma ordem de Deus para cumprir na vida dessa mulher. É só nós lermos vários textos que vão ensinar como que deve ser um homem de Deus. E a esposa, as mulheres solteiras, a mesma coisa, noivas, eu vou ser auxiliadora idônea. O que é ser uma auxiliadora? Eu tenho que olhar a palavra de Deus para cumprir esse chamado na família. Está grávida, eu tenho que ser o chamado de ser o pai. Agora eu tenho chamado de ser pai e mãe de alguém. Qual que é o chamado de Deus? Qual que é a ordem de Deus para mim cuidar de crianças agora? Já tem filhos, adolescentes, jovens, não importa a idade, qual que é o chamado de Deus? Porque nós fomos chamados para tudo isso. No trabalho, você não está no seu trabalho à toa. Você não está no seu trabalho só para ganhar dinheiro. Você está lá para ser uma bênção lá. O seu trabalho te dá renda, te dá lucro, te dá sustento, mas você está lá primeiramente para ser uma bênção lá. Para mostrar quem é Deus lá. Na escola que você está, dos menores aos maiores, se você estuda, é a mesma coisa. Você está lá para ser uma bênção lá. A igreja que você está aqui, as boas novas, é aqui que você tem que ser uma bênção. É aqui. Como eu estou e a minha família está lá no Jabaquara, temos que ser bênção lá. A sua vida como um todo tem que ser bênção. Porque Deus nos chamou para todos os lugares. Porque por onde Abraão andou, ele tinha que ser essa bênção.
Por onde Abraão andou e o lugar que ele pisou e tudo que aconteceu na vida dele, tinha esse propósito. Ele tinha que mostrar ao mundo quem era Deus. Com Israel é a mesma coisa. Deus promete para ele que vai dar a terra, que vai mostrar, e ele vai falar mais aqui. E era para ser bênção lá naquele lugar. Então onde você está, onde a planta do seu pé está, você tem que ser bênção. Porque você está sendo abençoado. Você está sendo abençoado no seu trabalho, você está sendo abençoado na sua família, na sua igreja, na sua escola, na sua vida como um todo. Então você tem que abençoar as pessoas lá. Então você está obedecendo esse chamado? Deus mudou radicalmente a vida de Abraão. Ele sai da terra, ele sai do convívio de todo mundo. E aí a pergunta para mim e para você é: qual é a mudança que Deus quer que façamos? Ou qual que é a mudança que Ele exigiu que já tivéssemos feito? Se somos casados, nós saímos de um lar, saímos da casa do nosso pai e da nossa mãe, muito parecido com Abraão, e fomos para outro, criamos um novo lar, criamos uma nova realidade de vida. E qual que é as mudanças que estão acontecendo na nossa vida? Ou você ainda depois de, talvez, estou só imaginando, tantos anos de casado e ainda continua com os mesmos problemas do início. Eu já conheci casais que tinha na época 26 anos de casado, se eu não me engano, e a esposa ainda levava desde a lua de mel um problema depois de 26 anos, o mesmo problema. Nunca largou ele. As mudanças. No trabalho, qual que é as mudanças que Deus pede para você? Ele está falando para você mudar, Ele está falando para você alterar, tem que mudar alguma coisa. Ou até, de repente, não sei, Deus está falando para você, muda de emprego, está na hora de você mudar de emprego, porque isso não é isso que eu quero para a sua vida. Não sei, estou imaginando. Então você tem que pensar. A escola, tudo que você quer, tudo que você precisa, a família, a sua vida particular, aquilo que você está vivendo. E Deus está falando para você, muda, eu quero que você mude. Mas você ainda está segurando e não muda. Deus está falando, é o chamado dele para você. Ele precisa que você mude para você ser bênção. Porque talvez você está segurando o que ele quer. E aí, lógico, se você está segurando o que ele quer que você tire, é porque você tem que largar. Você não larga esse negócio. Você não muda de atitude. Se Abraão ficasse, não, eu vou ficar aqui mesmo com os meus familiares, está tudo certo. Não daria certo, não era isso o plano de Deus. Então ele tinha que sair de lá. De onde você tem que sair? Deus quer que sejamos uma bênção, que sejamos um instrumento dele para mostrar quem ele é, por onde nós andarmos. Onde a planta do meu pé e do seu andar, nós temos que mostrar quem é Deus. Nós temos que ser essa bênção. Nós temos. Eu e você temos que ter esse propósito de vida. Eu preciso ser uma bênção na vida das pessoas, abençoar a todos ao meu redor. Nós precisamos disso. Você está na sua família, você é pai, mãe, esposa, filho, você é isso. Você tem que ser uma bênção no seu lar. É lá que você tem que começar a ser uma bênção, porque tudo começa no lar. Tudo que nós somos está no lar. Por isso que o texto começa com a família. Fora, a gente vive o que nós vemos no lar. É a mesma coisa. Você quer ver uma igreja forte? Quando o lar está forte. Os lares estão fortes. A igreja se torna forte, porque é uma extensão da família. Agora, se você não é uma bênção no lar, você não vai ser uma bênção no trabalho. Se você não é bênção no lar, você não vai ser bênção nos estudos. Se você não é bênção no lar, você não vai ser bênção na igreja. Você pode fingir que é bênção, mas você não será. Não do ponto de vista de Deus. Então tudo começa lá. Então eu e você precisamos ser essa bênção. E lembre-se, Deus falou para Abraão que ele seria protegido, porque a jornada é grande. A jornada é grande. A nossa jornada é grande mesmo. E eu e você temos que pensar, Deus vai nos proteger, nós temos que confiar nisso. Constituir uma família não é brincadeira, quem é casado aqui já sabe disso. Então eu espero que você olhe para o seu lar e fale assim, nossa, está abençoado, está bom, legal. Mas talvez você daqui fale, nossa, meu lar não está nada legal. Não está bom esse negócio não. Precisa de arrumação. Lembre, Deus está falando, eu vou te abençoar. Então é só ouvi-lo.
é só entender Ele, é só deixar Ele abençoar o lar. Tem conserto, tudo tem conserto. Mas tem que deixar Ele fazer isso, tem que obedecê-lo no seu plano. Porque a jornada de um casamento é longa, é até que a morte os separe. A jornada de filhos, eles nascem lá pequenininhos, mas eles vão ficar conosco, sei lá, 20, 25, 30 anos talvez. E espero que case, tchau, aleluia, vai embora. Não vamos ficar demais também não. Vamos deixar isso muito longo não. Precisa chegar a hora de pegar o seu rumo, constituir a sua família agora. É necessário, mas a jornada é longa. Os pais, cuidando dos pequenos, sabe que quanto tempo demora. Demora. Não é fácil. Trabalhar, como é árduo esse trabalho, como é longo o trabalho. Talvez você está há muitos anos no seu trabalho, e aí você chega, nossa, amanhã já é segunda-feira, eu tenho que voltar a trabalhar. Meu Deus, a semana toda naquele... mas sexta-feira, tem feriado. Glória! Um dia menos. Porque você sabe que é longa a semana, e talvez você está tantos anos naquilo, é cansativo. É longa a jornada, mas Deus está conosco. A gente não pode esquecer disso. Começamos um curso de faculdade, ou quem está na escola ainda, o Fundi 1, Fundi 2, médio, tudo isso. Quantos anos estudando, A gente começa um curso, 4 anos para terminar o curso. Oh, meu Deus, como vai demorar? Mas chegamos lá. Essa é a ideia. E isso, sabe por que Abraão ia ser uma bênção para todos os povos? Por causa do que Paulo ensina para nós. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. A gente vai entender um pouquinho mais depois desse texto, mas está aqui, Era um pré-anúncio do Evangelho. Quando ele falou assim: você será uma bênção para todos os povos, todas as famílias serão abençoadas em você, é porque, vou adiantar a ideia, é porque desse povo que está sendo criado, é que vai vir o grande abençoador, o Senhor Jesus Cristo. É desse povo, 2000 anos antes, a história de Abraão começa. 2000 anos antes. 2000 anos depois, chega Jesus desta família, deste povo, para abençoar todas as nações, abençoar todos aqueles que creem nele. E a ideia é que quem crê nele vai se tornar filho dele. É o que a palavra de Deus diz. Então, realmente, todos os povos foram abençoados em Abraão. Todas as famílias desse mundo podem e devem ser abençoadas em Abraão, nesse chamado de Abraão. Mas esse chamado é para mim e para você também. Se Abraão tinha uma responsabilidade, talvez ele não vai falar com essas palavras de pré-anunciar o Evangelho, eu e você também temos essa responsabilidade de anunciar o Evangelho para todas as pessoas. Mas eu quero dar uma alongada nesse chamado de Abraão para mim e para você, e o chamado de Deus para mim e para você. E a segunda ideia é a obediência ao chamado. Leia comigo agora, acompanhe versículos de 4 a 6. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Então, Abraão obedeceu. Ele obedeceu a ordens do Senhor. Ele faz questão de ter essa obediência. Ele cumpre. Lembra? Deus chama ele. Deus conversa com ele. Deus explica como tudo vai começar. É a primeira vez, podemos acreditar que ele está tendo esse encontro com Deus. E ele, tá bom, eu aceito esse chamado. Eu aceito. E ele vai. Ele pega a sua esposa, pega Ló, o seu sobrinho. E a gente sabe que tem todo um trabalho aí de Abraão e Ló, Toda a história junto com eles. E ele pega os bens, ele já é alguém próspero.
Ele já tinha condições. Pega os seus bens, pegam pessoas, né, que não filhos, ele não tem filhos, mas tem servos já. Aquela ideia do clã mesmo. Já tem servos e eles partem para a terra que Deus vai direcionando eles. Então, eles vão, né, chegar aqui. Então eles saem a princípio aqui com seu pai de Ur, né? Que isso. Então sai de Ur aqui e eles vão caminhando e vão chegar lá. Aqui ele dá a parada, aqui ele vai ter um encontro com Deus. E aqui ele desce agora e aí chega lá até Siquém, até aqui. Então ele vai, ele começa, e aqui é Canaã mesmo, tá? Toda essa terra aqui é Canaã. Então ele vai caminhando e se você pensar, é uma grande jornada. Não tem carro, não tem trem, nem avião, nada disso. É de camelo ou de cavalo e a pé, muita gente, muitos animais, muitos bens para carregar nessa carroça. Então a jornada é longa e cansativa, é uma jornada perigosa. Era fácil outros povos, outros clãs ir lá e tomar tudo de Abraão e matar todo mundo, exterminar e acabar com tudo. Por isso que Deus fala, eu vou estar com você. Eu vou te abençoar. Se alguém tentar alguma coisa contra você, eu amaldiçoo essas pessoas. Eu vou estar com você em toda essa grande jornada. E ele chega lá, né? Ele chega aqui em Siquém, e aí Moisés faz questão. Moisés está escrevendo no futuro. Ele está olhando para o passado e escrevendo do passado. Moisés vive 1400 depois de Cristo. Antes de Cristo. Então, entre Moisés e Abraão, 600 anos de história. Então, ele está olhando o passado e escrevendo. E ele fala, naquela terra já habitavam os cananeus. O povo que Moisés conhece muito bem. Porque Moisés tem que conquistar toda essa terra também. Então, ele conhece esses povos. Quem são os cananeus? Os filhos dos descendentes de Cã, né? O filho de Noé. São esse povo. Todos esses povos. Povos que não adoravam a Deus, povos que não serviam ao Senhor, e quando a gente lê a Bíblia a gente fica muito claro disso, mas ele chega até lá, e lá fica, lá naquele lugar, uma jornada longa e difícil, mas ele vai até lá, ele obedece, e lembra, ele obedece sem saber, ele nunca foi para Canaã, ele pode ter ouvido falar de Canaã, mas ele nunca foi para lá. Ele não sabia, não tem e-mail, não tem internet, não tem sites para mostrar, o Google Earth lá, né? Para mostrar onde que é Canaã. Não dá para saber. Ele pode ter ouvido de alguém que viajou para lá e contou, lá tem um povo tal, lá tem um povo tal. E lembra, ele sai sem saber o lugar que ele vai. Será que ele pensou, talvez eu vou ficar aqui em Harã mesmo? Será? Ou vou parar em Damasco? Vou parar em Damasco? Não sei. Ou vou parar no meio do caminho, talvez vou morar no rio Eufrates, ou perto do rio Eufrates, porque, lógico, é melhor morar no rio para ter água todo o tempo todo. Ele não sabe para onde Deus vai mandando ele ir. A mesma coisa é para mim e para você. Quando Deus nos chama, nós não sabemos o que vai acontecer. Quando Deus chamou eu e você para a salvação, nós não sabíamos, não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Como seria o dia depois daquele dia do encontro pessoal com Deus. Nós não sabíamos o que ia acontecer. Não tínhamos ideia. Quando eu tomei a decisão de aceitar a Cristo, eu falei, e agora? O que eu faço da vida? Como que agora funciona? Como é ser crente? Não tinha a mínima noção do que ia acontecer no meu futuro. E é a mesma coisa com você. Quando Deus te chamou, você agora fala assim, ele falou assim, você vai casar. Eita, bênção. Aí você fala, e agora? Como é ser casado? Eu não sei. Como é casar? O que eu faço? Como eu cuido? Como eu sustento um lar agora? Não é à toa que tem que ter aconselhamento pré-nupcial. Porque quem é os namorados, os noivos estão... É tanto amor, rapaz. E eles pensam que é só amor. Parece que casamento... Não. Casamento não é só amor, não. Então por isso tem que ter aconselhamento. Precisa, é necessário. Porque tem que saber como que é uma vida a dois, de fato. Não é o que nós vemos no filme. Porque no filme é legal, né? Se encontram os dois bonitinhos, se casam e aí termina, felizes para sempre. Mas o para sempre é muito tempo. E o que acontece nesse meio tempo dos para sempre? Ninguém fala. Ninguém conta para mim e para você. Então, precisamos. Então, a mesma coisa, o casamento é isso. Quando nasce o filho, esse dia eu estava lembrando, né? Uma moça ficou grávida, que trabalha com a Priscila, e a gente conversando com ela, eu lembrei, a primeira vez que eu peguei a Rutinha no colo. Rapaz, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Como eu cuido dela? Ela depende completamente de mim agora.
É dependente por total de mim. Ela só vai comer se eu der comida. Ela só vai ter roupa se eu comprar essa roupa. Eu vou ter que protegê-la de todo o mal que eu puder. O que eu faço, Senhor? Eu pensei exatamente isso quando eu peguei no colo pela primeira vez. Que responsabilidade nas costas. E eu não tinha a mínima noção como criar uma criança. Já tinha visto com meus irmãos, com minhas irmãs, mas agora é a minha responsabilidade. É a mesma coisa, não sabemos como vai chegar. Graças a Deus já estão aí bem adolescentes ainda, né? 15 anos e 13 anos o menino aí. Uma bênção os dois. Uma bênção. Maravilha. Mas é isso. E quando a gente começa um curso, a gente fica pensando, será que eu vou terminar? Quando a gente começa um trabalho, entrando numa empresa nova, será que eu vou, quantos anos eu vou ficar nesse lugar? Nem sei como trabalhar. Aí você chega meio perdidão, não é? A gente fica meio perdido, me ensina o que eu faço aqui nesse lugar? Como que eu trabalho? O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha função? Eu sento aqui, eu posso pegar isso, eu posso pegar aquilo, eu posso tomar café? Pô, quantas vezes? A gente não sabe de nada, a gente fica perdido. Com o tempo a gente vai acostumando com o trabalho e vai se adequando àquele ambiente de trabalho. Mas no começo a gente não sabe de nada. Então é tudo muito novo, como foi para Abraão e para eles lá. Eu e você temos obedecido ao chamado de Deus? Abraão, mesmo sem saber o que ia acontecer, ele obedeceu. E eu e você? Nós estamos obedecendo ao chamado de Deus? Deus está chamando você para algo específico, amado irmão e irmã. Deus está te chamando para algo específico. Deus quer que você faça algo na sua família, na igreja, na escola, no trabalho, na vizinhança. Deus quer que você faça algo. Ele está cutucando o seu coração. Ele está te incomodando. Ele quer que você faça algo. Você tem obedecido isso? Ele quer que você mude de vida. Ele quer que você pare de ter tal atitude pecaminosa e comece a ter uma atitude santa. Ele quer isso e você tem obedecido a isso? Ele quer que você comece, você está ouvindo, não sou eu que estou falando, é Deus falando. Ele quer que você tenha uma atitude como esposo, Ele quer que você tenha uma atitude como esposa, Ele quer que você tenha uma atitude como pai, uma atitude como filho. Ele está falando, seja isso para mim. Você está cumprindo? Eu e você estamos cumprindo isso? Ou estamos fingindo que não estamos ouvindo Deus? Deus quer que você tenha atitudes no seu trabalho. Ele quer que você mude a forma que você tem trabalhado, a forma que você tem agido no trabalho. Ele quer, você está entendendo isso? Você está mudando de fato o seu comportamento? Ele quer que você mude o que você faz desse negócio aqui, ó, no celular. Você está mudando isso? O comportamento diante dessa situação? Precisamos obedecer à voz de Deus. Ele quer que você faça algo, né, pensando em igreja. Ele quer, você está obedecendo à voz dele nesse sentido? Você está colocando em prática o que Ele está pedindo para você fazer? Na igreja, como servo de Deus e serva de Deus que é? Faça. Não importa a sua idade, não importa, obedeça a Deus. Não importa do mais novo aqui presente ao mais velho aqui presente, nós todos temos que obedecer a Deus. Sempre. Eu sou muito novo, eu tenho que curtir a vida primeiro, depois obedeço a Deus. Não, é errado isso. Já estou muito velho. Não consigo nem falar. Não, eu tenho que obedecer. Moisés foi chamado com 80 anos para servir ao Senhor. Tudo bem, ele viveu até os 120, mais 40. Mas já está meio velhinho já. Não está tão novinho assim não. Tem que obedecer, gente, até a morte. Até a morte, eu e você temos que obedecer ao Senhor. Tem muitos anos de casado, isso não muda não. Como não muda? Que negócio é esse? Não importa quantos anos de casado nós temos. Muda sim. Lógico que muda. Temos que tomar as decisões certas. Estou há tantos anos de trabalho, eu não posso mudar. A coisa já é assim. Quem disse? Eu nasci assim, eu já sou velho, estou com 48 anos. Não dá para mudar. Como não? Quando Deus está falando conosco, é para mudar. É para mudar. Nós temos que ser essa bênção para todos. Então leve a bênção que Deus te deu, que é a salvação em primeiro lugar. Leve tudo que você tem aprendido de Deus na palavra dele, porque isso é a bênção dele para mim e para você também. Todo esse conhecimento que nós temos adquirido, leve para todas as pessoas. Lembre que eu falei, aonde a planta do seu pé pisar, você e eu e você temos que ser bênção. É lá.
Nós temos que brilhar a luz de Jesus Cristo em todos os lugares, todas as pessoas ao nosso redor. Abraão, por onde ele andou, pelos caminhos que ele passou, ele tinha que ser essa pessoa que anuncia esse Deus, que talvez, e é uma realidade, ninguém de Canaã sabia quem era, nem ele tinha conhecido antes. As pessoas de Canaã precisavam saber quem era o Deus de Abraão. E essa frase vai se repetir, né? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles eram conhecidos pelo Deus deles. Nós precisamos ser conhecidos pelo nosso Deus. Mas eu e você temos que ser essa bênção, que onde estivermos, as pessoas se sentem abençoadas. As pessoas se sentem recebendo um presente de Deus com a nossa presença. Nós precisamos ter essa ideia. Eu tenho que trazer Deus, as bênçãos de Deus, a paz de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus para todo lugar que eu estou. Meus irmãos, o nosso lar tem que ser um lar de paz. A nossa casa não pode ser... Não pode. Um lar que não tem alegria, não pode. Nosso lar tem que ser de paz. Jovens que vão casar aí, ou se casou está recente, o seu lar tem que ser abençoado de paz. Pense nisso. Porque a bênção de Deus é a paz. Ela traz paz. Casais, paz. Filhos, paz. No trabalho, se você não gosta do trabalho, mas quando você chegar lá, a paz tem que reinar naquele lugar. Pode ser um pandemônio aquele negócio lá. Pode ser um lugar que todo mundo briga, mas você não pode brigar. Todo mundo fofoca, mas eu e você não fofocamos. Todo mundo mente, mas eu e você não mentimos. Importa, o importante é que as pessoas chegar do nosso lado, refrigério de Deus. Elas querem estar no nosso lado. As pessoas precisam ver isso em nós. Precisam ver isso em nós. Por um tempo, né, só como exemplo, por um tempo eu ficava, meus meninos tiveram a oportunidade de estudar muitos anos com bolsa no Mackenzie, escola Mackenzie, no colégio lá em São Paulo, na Consolação, e muito tempo eu ia lá e ficava lá dentro do colégio esperando eles, né, levava de manhãzinha, na hora do almoço a gente voltava juntos. E eu ficava lá andando, ficava na biblioteca estudando, tudo isso. A gente fez isso por muitos anos. E eu ficava lá, as pessoas até achavam que eu trabalhava lá, né? Porque eu ficava lá sentado, todo dia me vê, e eu cumprimento todo mundo mesmo, não quero nem saber. Né? Até o cachorro se passar, bom dia, não quero nem saber, eu cumprimento mesmo. Aí eu sentado, um amigo que trabalhou com a Priscila lá no Mackenzie, né? Eles trabalhavam juntos, eles dois lá. Ele falou assim, nossa, o seu esposo traz uma paz que não dá para entender. A presença dele transmite paz. Quando ela falou isso para mim, eu falei, obrigado Deus, eu estou conseguindo cumprir o teu chamado. Outra pessoa que trabalha com ela hoje, falou assim, nossa, o seu esposo dirige numa paz. Eu pensei, será que sou eu mesmo, né? Mas eu tenho tentado pelo menos ser essa pessoa, que no trânsito transmita paz. E é um objetivo de vida meu, viu? Que eu já briguei muito em trânsito, no sentido de buzinar. Nunca xinguei. Nunca mostrei dedo para ninguém. Falo isso desde Deus mesmo, nunca. Mas que eu buzinava. Mas faz tempo que eu não buzino. Hoje estava atrasado, cheguei atrasado. E aí você sabe quando você está atrasado, o negócio não vai. A pessoa fica bem devagarzinho. Domingo piorou, né? Meu Deus. E aí mas eu não vou buzinar. Eu tenho que manter. Não vou acelerar o carro para sair correndo. Não vou cortar ninguém. Eu vou andar na paz. Objetivo de vida para cumprir o chamado de Deus para nós. Na igreja, eu e você não podemos provocar confusão na igreja. Nós temos que ser pessoas de paz na igreja. Meu amado irmão, e eu sei, eu já sou de igreja há muitos anos. Então toda igreja tem os confuseiros. Existe essa palavra? Existe essa palavra? Nem sei, confuseiro, mas eu inventei, isso não existiu. Mas tem a pessoa que ela gosta de causar. No trabalho tem pessoa assim, que ela gosta de causar. Na escola tem, em todo lugar tem. Ela não tem paz. Onde ela chega o negócio começa a brigar, as pessoas começam a se... Eu e você não podemos ser assim em lugar nenhum, muito menos na igreja.
Irmãos, esse lugar tem que ser maravilhoso. Esse lugar tem que ser um lugar que você deseja estar todos os dias, se for necessário. É aqui. Porque você quer estar com os irmãos que estão transmitindo paz, como você está também transmitindo. Agora, se você chega e as pessoas se afastam, olha, cuidado. Se você chega e as pessoas começam a brigar, cuidado. Pensa bem, se Deus não está querendo que você mude de vida. Como Abraão teve que mudar de vida. Mude de vida. Não precisa mudar da igreja não, mude de vida. Para de arranjar confusão. Eu não conheço todos vocês, tá bom? O pastor Messias, muito menos um dia, falou nada para mim dessa igreja aqui, tá bom? Nada. Eu falo diante de Deus. Então, se é o seu caso, pense bem. Porque não pode ser assim. Um crente não pode ser assim. E eu sei que nas igrejas existe essa possibilidade. Mas nós temos que ser diferentes. Deus quer que sejamos diferentes. Olha o que esse texto diz para nós sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Está aí a comprovação. O autor de Hebreus nos comprova como que Abraão obedeceu pela fé. Então é pela fé, acredite que você pode e deve mudar de vida. Mude o que você precisa mudar na sua vida. Mude, não deixe, não fique, não continue na mesma. Mude de vida. Deixa Deus transformar o seu coração. Deixa Deus transformar a sua história, a sua família, o seu trabalho, a sua escola, os seus estudos, tudo. Deixa Deus transformar. Aceite o chamado de Deus. Mas tem mais um detalhe para a gente completar essa ideia aqui, minha e sua, para Deus, do chamado de Deus, que é relembrando o chamado. Você vai entender por que eu coloquei assim. Versículos 7 a 9. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera, passando dali para o monte ao oriente de Betel. Armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Então agora Abraão vai indo. Ele vai indo, mas parece que Moisés faz questão de dar um parênteses aí. Nessa caminhada, né? Deixa eu colocar o mapa de novo. Nessa caminhada, né? Ele está aqui em Siquém, e aí ele vai continuar, e o texto mostrando que ele continua isso, mas aqui Deus aparece para ele e fala assim: olha Abraão, o seguinte, lembra, eu farei de você, da tua descendência, eu vou dar para a tua descendência esta terra aqui, esse lugar que você está é esse lugar que eu vou te dar. Agora Deus mostra para ele: é aqui, é nessa cidade, ou nessas regiões que eu vou te dar. Deus teve que relembrá-lo, isso é importante, porque eu e você sabemos, quando a coisa demora demais, nós esquecemos. E Abraão não era diferente. Nós esquecemos do que Deus nos ensinou. Nós esquecemos do que Deus nos prometeu. E com Abraão não era diferente. Deus teve que voltar e falar com ele. O tempo vai passando. E nós vamos ver, vocês vão ver, melhor dizendo, que conforme o texto vai indo, Deus vai tendo encontro com eles e repetindo as mesmas coisas. Porque ele vai se esquecendo, ele vai desanimando, o tempo vai passando e as coisas não estão acontecendo. Não exatamente nesse sentido, né? Parece que tem um detalhe, você vai ver, não quero dar spoiler, como diz, né? Não quero dar spoiler, mas tem um detalhe que não acontece dessas promessas todas. E Abraão fala: ih, rapaz. Então ele precisava ser relembrado. E eu e você precisamos ser relembrados sempre. Sempre. Se você vê que ele continua a caminhada, e aí ele... Opa, volta. Apertei o botão errado. Isso. Ele continua a caminhada, ele chega até aqui, o Negueb, ou o deserto do Negueb, aqui embaixo. Jerusalém está aqui em cima, hoje, né? E naquele tempo os bíblicos também está nessa região, Jerusalém aqui, e aqui ele vem para esse deserto, um lugar grande. O Sinai está aqui embaixo, o Egito do lado de cá, né? Mas a gente sabe que toda a caminhada ele vem até o Egito, volta, mas ele vai ficar por aqui. Mas você vê que 2 vezes nesse texto deixa bem claro que ele edifica um altar. Abraão edifica um altar.
não tem a lei de Moisés ainda, não tem nada disso. Então, no lugar que ele vai chegando, nas cidades ou nas regiões que ele vai parando, vamos pensar assim, ele levanta um altar, pedras, ele coloca pedras para sacrificar animais. Muito semelhante àquilo que ele faz depois com o seu filho. A ideia de colocar pedras como se fosse uma fogueira, vamos pensar assim, e aí coloca o animal em cima para queimar ao Senhor. Essa é a ideia. E ele faz isso no meio da caminhada. Ele vai adorando ao Senhor, ele vai agradecendo a Deus, ele vai exaltando o nome de Deus, ele vai pedindo as bênçãos, vai pedindo perdão, ele vai fazendo tudo o que é necessário no meio da caminhada. Tudo que é necessário no meio da caminhada. O texto diz aqui, né, que ele invoca o nome do Senhor ali. Versículo 8. Ele invocou o nome do Senhor ali. Então, no meio da caminhada de Abraão, ele vai adorando a Deus, ele vai vivendo para Deus, ele vai buscando a Deus. O texto não está nos detalhes do que ele fala, do que ele pede, do que ele agradece, mas essa é a ideia de uma adoração. Então, eu e você precisamos ter essa mesma atitude de Abraão. E talvez você está aqui hoje sendo relembrado daquilo que você já foi, que já foi prometido, daquilo que Deus já falou para você que deveria ser feito. Você está aqui sendo relembrado, talvez, porque no meio da caminhada, os anos se passaram e você está esquecendo disso. Talvez você desanimou de aquilo. Não vai acontecer mais não, tem muito tempo, está muito longo, eu achei que era isso, mas não é nada disso. Você se esquece no meio da caminhada, você se esquece das promessas que fez a sua esposa e o seu esposo, e aí no meio da caminhada você esquece. Então, para quem vai casar aí, fique esperto, é assim que acontece. Saiba disso. Você esquece das muitas promessas que fez e começa a ter atitudes que não deveria. Você se esquece que Deus fala que filho é bênção. Deus fala que filho é bênção. É a herança dele para nós. E a gente olha para os nossos filhos e fala: nossa, que praga! Será? Não, misericórdia, espero que ninguém chegue nesse nível já, né? Que é o nível hard do negócio, tá hard já. Não, mas a gente tem que olhar para os nossos filhos e falar que ele é bênção. Tem que olhar. Tem alguém com filhinho novinho na igreja hoje? Não? Bem pequenininho não, né? Tem? Tem? Mas menor que ele? De bebezinho? Não? Ela não está aqui hoje, olha aí. Mas, gente, o trabalho que dá quando é pequenininho, misericórdia, rapaz. Eu peguei a rotinha, beleza, fomos para casa. 3 meses sem dormir. Depois que eu cheguei lá em casa, 3 meses sem dormir. Eu virei zumbizão, porque eu tinha que trabalhar no outro dia. A minha esposa operada, não podia pegar ela no colo, e eu tinha que levantar à noite, e a noite toda para ela dormir, que ela não conseguia dormir. Cólica. Falei: não quero mais filho. Eu não aguento isso. A gente esquece que é uma bênção que Deus nos deu. Mas eu não queria mesmo. Minha esposa está aí, ela pode perguntar para ela. Não queria não. A gente teve que orar, ela teve que conversar muito comigo, falar assim: tá bom, vamos ter mais um, porque eu não queria mais. Então, por isso que eu perguntei se tem filho novinho, porque anime-se, isso passa, né? Isso passa, esse caos no início passa. Mas aí cresce, né? Tem alguns aí, né? Cresce e dá trabalho também. Aí vira adolescente, dá trabalho também, viu? Se prepara, se vocês aí se prepara. Você pensa que tá ruim agora? Você não sabe de nada. Você vai ver. Dá trabalho, porque um dia tá bem, outro dia tá bom. Um dia tá mil maravilha, outro dia não quer nem falar com você. Aí vira jovem, acha que é independente. Cada fase tem os seus problemas. Mas a gente não pode tirar os olhos da bênção que é ter filhos. A gente tem que falar que eles são bênção nas nossas vidas. Tem que falar. A gente tem que realmente decretar isso, no sentido de abençoá-los. Vocês são bênção. Vocês são de Deus. Vocês podem realmente proliferar no mundo Deus. A gente tem que abençoar os nossos filhos, irmãos. Não é praguejar, não. Não é praguejar. Eu creio nisso mesmo. Eu, como testemunho pessoal, todas as vezes que eu falava com eles, ou deles para alguém, nesse período de 3 meses,
Eu nunca ressaltava que estava cansado demais. Nunca. Eu sempre ressaltava, nossa, é uma bênção, olha que saúde. Eu só falava as coisas boas. Quando ela cresceu, agitadona, corria para tudo que era lado, brincava, não parava de falar. Começou a falar com 1 ano e pouco, né? 1 ano, né? Até antes de 1 ano falando, porque como ela falava. Aí as pessoas falavam, nossa, ela deve ter, como que aquela hiperatividade. Eu falava, não, ela é elétrica. Hiperatividade pode ser até doença, né? Então não, ela é elétrica, é uma bênção. É uma bênção, é um menininho abençoado. E eu pronunciava palavras de bênção para ela. E é uma bênção mesmo. Quem tem filhos, faça isso. Nunca receba. O seu esposo não é o que você está dizendo que ele é. Ele é uma bênção. A sua esposa não é o que você diz, ela é uma bênção. Diga isso, é verdade, isso é a palavra de Deus. O que Abraão, o que Isaac e o que Jacó falou para os seus filhos, aconteceu na vida dos filhos. Então nós temos que ter palavras de bênção para as pessoas. Não diga no seu trabalho, nossa, esse trabalho não presta. Não. Nossa, aquela pessoa é insuportável. Não. Tire isso da sua boca. Fala, esse é o trabalho que Deus me deu. Senhor, abençoe esse lugar. Coloque bênção naquele lugar, já que é ruim. A pessoa insuportável, comece a orar por ela, abençoando aquela pessoa. Na igreja, se você fala, nossa, aquela pessoa não é insuportável, comece a orar por ela. Faça questão de falar palavras abençoadoras para ela. Faça questão. Porque assim que Abraão, todo lugar que ele chegava, ele plantava um altar. A gente não precisa colocar altar hoje, mas nós precisamos ter essa ideia de chamar Deus para o lugar que estamos. Colocando o altar ali, é como se Abraão estivesse chamando Deus para aquele lugar que ele está no momento. O local que ele está. A gente não precisa disso porque somos a igreja, não somos Israel mais. Não precisamos desse altar agora porque nós somos o altar. E se nós somos o altar, onde nós estamos? A planta do nosso pé está? Deus está. Adoração. Porque nós somos agora o altar de Deus. Por isso que todo lugar eu e você temos que abençoar os lugares. Então se o seu trabalho não está melhor, alguma coisa está errada. Porque onde você está, deve ser melhor. Se a sua escola não está melhor do que deveria, é porque alguma coisa está errada na sua vida, porque na sua classe, no mínimo na sua classe deveria estar melhor porque você está lá. Se a sua família não está melhor, é porque alguma coisa está errada. Realmente, vocês estão lá, casal, filhos, lá tem que ser abençoado. Se não está melhor, é porque alguma coisa está errada nesse lar. Tem que ser consertado. E assim por diante. Se a igreja aqui, mas eu creio que esteja abençoada, sim, é porque vocês estão aqui, é claro. É claro que está sendo abençoado. A caminhada é longa, é difícil, mas Deus sempre estará nos relembrando, e a gente vai ver isso. Ele sempre vai nos relembrar das promessas dele a cada tempo. Sempre, sempre, sempre. Ele não vai nos deixar esquecer. Por isso que ele vai falar de memoriais e tudo isso. Nós precisamos ficar firmes, adorando ao Senhor. Abraão em toda a jornada ficou firme, não desistiu em momento algum. Alguns momentos que ele tentou mudar o plano de Deus, Deus falou, opa, pode parar. Não, eu tenho um plano exato para você. Você não vai mudar o meu plano. Porque quando chegarmos lá no fim, nós vamos estabelecer tudo que ele vai nos dar, tudo que nós precisamos. Olha esse texto falando de Abraão, para nós chegarmos ao final de hoje. Falando de Abraão também, todos quantos, é a continuação de Gálatas que eu li no início, pois são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Todo o processo com Abraão tinha um propósito, mandar Jesus Cristo. Esse era o plano de Deus, para a vida de Abraão. Jesus até fala, né? Abraão desejou ver esse dia, né? Ele fala,
Abraão do céu, acreditamos, viu o dia do Salvador chegar e começar a anunciar: eu sou o Messias prometido. O plano de Deus. Agora imagine isso na minha vida e na sua. Deus chega na minha vida e na sua, começa a nossa história com Ele, e Ele fala assim: eu quero que você abençoe a todas as famílias. Onde a gente chegar, irmãos, está no trabalho, você pode ser o canal de Deus para mostrar Jesus Cristo para essa pessoa, para ela também, pela fé, acreditar em Jesus. Olha a bênção, e você vai abençoar aquele lar daquela pessoa, e aquele lar vai começar a ser mudado, e aquele lar vai começar a influenciar outro, e assim vai se espalhar todas as famílias da terra. Mas é você no trabalho que começa. Você na escola, você com seus amigos de escola, você influencia um amigo, fala de Jesus para ele aceita Jesus, ele influencia a família dele, e ele influencia amigos dele, e assim vai se espalhando o evangelho da salvação. E as pessoas vão sendo abençoadas através de nós, em Jesus Cristo. É assim que funciona. É assim que deve funcionar. Você tem filhos para que nós possamos criá-los e levá-los até Jesus. Esse é o nosso propósito. Eles vão se unir com alguém que também tem Jesus. Eu creio nisso, que tem que ser assim. 2 pessoas que creem em Jesus, servem ao Senhor, e juntos vão formar um novo lar, e que vai abençoar outra vizinhança, vai talvez abençoar outra igreja, vai abençoar outras pessoas, porque agora são um novo casal, e vai ter filhos, e assim as coisas vão continuar se multiplicando. Esse é o plano de Deus. E para finalizar, o último exemplo que eu quero dar é do próprio Jesus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum que eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus também obedeceu ao plano de Deus. Veio à terra mostrar quem Ele é, o Salvador. Ele obedeceu também. Abraão obedece, Jesus obedece. Eu e você devemos obedecer. Nós devemos obedecer até o último dia. E Ele vai vir nos ressuscitar nesse último dia. Então creia. Obedeça. Ouça o chamado de Deus. Para a sua vida pessoal, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua escola, para todos os lugares. Porque esse é o plano de Deus para você e para mim, baseado em Abraão. Então sejamos obedientes pela fé. Talvez você fale assim: mas pastor, eu estou com medo. Não tenha medo. Deus está com você. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele vai te proteger onde você estiver. Creia nisso. Creia que o seu lar pode mudar, que a sua família pode mudar, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, que o seu trabalho pode mudar, sua escola, sua profissão, tudo. Só crê em Deus e obedeça, caminhe na vontade do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor amado, por esta noite. Obrigado por essa amada igreja que nós amamos, nós compartilhamos, nós servimos ao Senhor juntos em harmonia, em união, em aliança. Obrigado por cada um deles que estão presentes aqui. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor me concede. Que privilégio o Senhor me dá de poder ser o instrumento do Senhor. Obrigado por tantas coisas que o Senhor me fez relembrar. E obrigado porque eu tenho certeza que o Teu Espírito fez eles relembrar de tantas coisas, tantas promessas, tantos chamados que o Senhor tem para nossas vidas. Que realmente nós possamos ser bênção no lar, no trabalho, na escola, na rua, na igreja. Que tudo aquilo que precisamos abandonar, tudo aquilo que precisamos mudar, que seja mudado. Que hoje seja o dia de largar na nossa vida e caminhar no Teu propósito, no Teu chamado, na Tua vontade. Ajuda-nos, porque dá medo, dá temor, nos sentimos inseguros, mas nós vamos caminhar pela fé, assim como Abraão caminhou, assim como Jesus caminhou. Obrigado pela salvação. Este foi o nosso primeiro chamado. Então nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.